com vocês? Comigo tudo bem. Amiguinho, eu vou ensinar hoje de novo um versículo novo. Presta atenção, tá? É assim, ó. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Tá no livro de Apocalipse 2:10. O que será que significa? Vamos ver a história? Aí a gente vai descobrir. Um beijo! Mua! E a história de hoje está no livro de Atos, capítulo 5, do versículo 17, do 7 até o 60. Crianças, vocês lembram que na história passada a tia contou para vocês como que Saulo, que agora é chamado de Paulo, se converteu, como ele encontrou Jesus no caminho? Mas essa história que a tia vai contar hoje é algo que aconteceu antes de Saulo se converter, antes dele se tornar Paulo. E é uma história muito triste. E Saulo estava nesta história. Então, vocês lembram que a tia explicou para vocês que a igreja começou a crescer e eles começaram a ser perseguidos pelos líderes judeus que não aceitavam a nova mensagem, não gostavam que eles falassem de Jesus. Eles queriam que serem assim os maiorais, então eles não gostavam que falava de Jesus e eles começaram a perseguir a igreja. E eles conseguiram que a perseguição fosse tão tamanha que até algumas pessoas morreram. E eu vou contar a história hoje de Estevão. Estevão, ele pertencia à igreja e ele era um diácono. Vocês sabem o que é um diácono? Diácono é alguém que foi escolhido pela igreja para servir a igreja no que for necessário, principalmente na área social, o que eles estavam precisando, dividir as coisas, cuidar dos pobres, das viúvas e dos órfãos, ou seja, dos necessitados. E Estevão, ele era um homem muito humilde, e inclusive Jesus fazia milagres através de Estevão, porque como Estevão, ele amava Jesus, ele tinha o Espírito Santo. Lembra que a tia já explicou para vocês como foi a descida do Espírito Santo? Então, aí os líderes judeus ficaram com tanta inveja, tanta raiva e ciúmes de Estevão e da igreja, que começou aquela perseguição, que todo mundo começou a fugir, lembra? E aí o que aconteceu? Eles pegaram Estevão. Pegamos ele! Pegaram Estevão e levaram Estevão para o julgamento. Mas por que, tia? Levaram eles para o julgamento? Porque eles começaram a inventar um monte de mentira, falando que Estevão tinha falado mal da lei de Moisés, que era algo muito importante para eles naquela época. E o que é importante está até na Bíblia. Mas eles começaram a inventar mentiras, fazendo acusações que não era verdade. E aí, lá no julgamento, o Saulo estava lá nesse julgamento, vendo tudo isso. E eles começaram a acusar Estevão de muitas mentiras. E Estevão, todo cheio do Espírito Santo de Deus, começou a falar de Jesus, quem foi Jesus. O coração dele queria que aquelas pessoas conhecessem Jesus e elas estavam cheias de raiva dele, cheias de ódio, querendo que o julgamento dele fosse o pior possível. Mas ele não, ele queria que aquelas pessoas conhecessem Jesus e tivessem paz no coração. E aí eles achavam, agora você vai negar esse Jesus? Negue agora, ele não existe, fala a verdade.
Mas Estevão, muito pelo contrário, ele não negou a sua fé, ele foi fiel diante dos seus acusadores. E aí ele falou do evangelho de Jesus, de todas as promessas que Deus havia feito para aquele povo desde Abraão. Contou uma longa história para que eles entendessem que Deus tinha enviado Jesus para salvar. Quando os líderes ouviram aquilo, eles ficaram tão bravos que deram uma sentença: que ele seja apedrejado até a morte. Naquela época, as pessoas corruptas, as pessoas que cometiam crimes eram apedrejados até a morte. Era uma sentença que existia naquela época. Mas Estevão, ele não tinha feito nada de mal. Porém, a raiva daquele povo por ele estar falando de Jesus era tão grande que ele foi sentenciado à morte. E Saulo, que até então não tinha se convertido ainda, não tinha conhecido Jesus, estava gostando daquela sentença, assim como o povo que ia apedrejar Estevão. E Estevão, ele não estava desobedecendo às leis. Mesmo assim, ele foi condenado. Imagina como os irmãos da igreja ficaram tristes ao saber que Estevão estava passando por isso e sofrendo tanto. Mas aí algo muito, muito milagroso aconteceu. As pessoas olhavam para Estevão e ele tinha uma cara de um anjo, uma feição, um semblante de paz. Quando uma pessoa tem Jesus, com tanta turbulência, tanta acusação, e Estevão tinha um semblante de paz, de amor, o coração dele estava cheio de amor. E aí, sabe o que aconteceu, crianças? Ele teve uma visão, Estevão. Ninguém viu, só ele. Ele viu Jesus entre as nuvens. E aí o coração dele se encheu mais ainda de alegria. E ele disse: estou vendo Jesus entre as nuvens, ao lado do Deus Todo-Poderoso. E aquele povo ficou com ódio, com mais raiva ainda. Que mentira! Não tem Jesus nenhum aqui! Você é um mentiroso! E começaram a atacar pedras nele, muitas pedras. E sabe o que Estevão fez? Ele pediu para que Deus perdoasse aquelas pessoas. Gente, ele pediu para que Deus perdoasse aquelas pessoas. Senhor, perdoa eles. Perdoa esses agressores. Estevão, infelizmente, crianças, Estevão, ele morreu. Mas, com certeza, naquele momento, ele foi imediatamente para os braços de Jesus. Ele foi com Deus em paz. E aquelas pessoas, inclusive Saulo, estava feliz com aquilo. Mas Estevão, ele foi fiel até a morte. E por ele ter sido fiel até a morte, com certeza ele alcançou a coroa da vida. E nessa história, nós aprendemos que quando você tem Jesus no coração, assim como Estevão tinha Jesus no coração, o coração dele tinha tanto amor, que não tinha espacinho nenhum para o ódio, ao ponto dele não querer se vingar dos seus agressores, dos seus acusadores. Às vezes tem situações que parece que nós estamos perdendo, assim como essa situação de Estevão, parece que ele perdeu aquela batalha, parece que Jesus não salvou, Jesus não ajudou, mas muito pelo contrário, crianças. Estevão, ele ganhou aquela batalha, porque apesar de toda aquela perseguição, todo aquele ódio, o apedrejamento, ele conseguiu manter paz,
ele tinha paz, ele tinha alegria, porque ele tinha plena e total confiança em Jesus. É muito difícil chegar a esse ponto. É por isso que nós precisamos cada dia mais de Jesus. Cada dia mais a gente precisa encher o nosso coração de Deus, do Santo Espírito, porque aí a gente vai conseguir, independente dos problemas, independente das tristezas, a gente vai conseguir ter paz. A gente vai conseguir agir sabendo que o nosso momento de partida está nas mãos de Deus. Se não fosse para ele partir naquele momento, Jesus não permitiria, porque para tudo tem uma hora, e essa hora é Deus que escreve. Se não fosse para Estevão ter morrido naquele dia, ele não morreria, porque Deus não permitiria. Mas aquilo foi para deixar lição para todos que estavam ali e para nós, porque esses escritos estão há muito tempo e todos podem ter acesso e conhecer a história de Estevão, o quanto ele amava Jesus. E Saulo saiu dali daquele apedrejamento querendo perseguir a igreja. E vocês lembram que ele foi para Damasco e lá em Damasco Jesus também apareceu para ele. Mas eu queria contar essa história antes de Saulo se converter e virar Paulo. Mas nas próximas aulas a gente vai conhecer a história de Paulo, tá bom, crianças? Que vocês tenham uma semana abençoada. Não esqueçam de orar sempre, ler a Bíblia e sempre confiar em Deus, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Nossa, amiguinho, como Estevão conseguiu ter tanta paz num momento tão difícil, né? Acho que se fosse eu ia partir pra briga. Que? Tá pensando o quê? Helena. Isso significa que eu preciso orar mais, né, mamãe? Precisa pedir para Jesus entrar mais no seu coração, orar mais, ter o Espírito Santo, para que a gente tenha essa serenidade. Mas não é fácil quando a gente tá nervoso e quando aquela amiguinha vai pega suas coisas. Helena. Mas eu vou orar bastante, crianças. Você também? Vamos orar para encerrar a aula. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e pedimos que o Senhor encha o nosso coração de coisas boas para que a gente nunca faça o mal. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana, amiguinho. Mua! Jesus é bom demais, Jesus é muito bom, pois Ele me dá vida, Ele me dá paz, Jesus é bom demais. Quando eu estou na fazenda ou estou na cidade, Jesus é bom demais. Quando estou em minha casa, na escola ou na igreja,
Jesus é bom demais. Jesus é muito bom, pois Ele me dá vida, Ele me dá paz. Jesus é bom demais. Quando estou na fazenda ou estou na cidade, Jesus é bom demais. Quando estou em minha casa, na escola ou na igreja, Jesus é bom demais. Pois Ele me dá vida, Ele me dá paz. Jesus é bom demais. Jesus é bom o tempo todo, o tempo todo Ele é bom. Jesus é bom o tempo todo, o tempo todo Ele é bom. Jesus é bom o tempo todo, o tempo todo Ele é bom. Jesus é bom o tempo todo, o tempo todo Ele é bom. Jesus é bom o tempo todo, o tempo todo Ele é bom. Jesus é bom o tempo todo, o tempo todo Ele é bom. Jesus é bom o tempo todo, o tempo todo Ele é bom. Jesus é bom o tempo todo, o tempo todo Ele é bom. Por isso todo ser que respira louve ao Senhor, pois Ele é bom. Jesus é bom demais!